boa noite a todos e a todas. Esta é uma das 5 atividades programadas para comemorar os 60 anos da SPPA. Hoje, em parceria entre a direção científica, a pessoa da Kátia Mello, e na diretoria de publicações. Perder a cabeça, a subjetivação agoniza na cultura contemporânea. Para essa atividade, nossa inspiração é o livro Perder a Cabeça, que é uma das publicações da coleção da SPPA, com o objetivo de pensar o momento em que nos encontramos como seres humanos imersos na cultura contemporânea. É abrir um espaço para pensar e dividir ideias sobre nossas agonias. O livro Perder a Cabeça, dos autores Tive Tarese, com a colaboração de Sara Bofito, não sei se assim se diz, e Francesco Capello, é um convite para sonhar com o mundo da fantasia através da literatura, arte, cinema e até mesmo instalações de vídeo. Os autores percorrem as ideias de autores psicanalíticos como Freud, Bion, Meltzer, Ferro, Grosten, Bolas, Lacan, Kristeva, entre outros, sem deixar de expressar seu pensamento criativo e consistente. Além disso, apresenta uma cultura sólida, muito além da psicanálise, incluindo filósofos, escritores, músicos, atores e outros pensadores de várias formas de expressão artística da nossa cultura. Sem deixar de lado a consideração da crítica estética psicanalítica, Perder a Cabeça propõe uma construção de significados da expressão estética para cada sujeito, levando em consideração o momento histórico-cultural. A decapitação na arte surge como tema figurativo da destruição da mente e que talvez possa servir como ferramenta para lapidar o conceito de reverie ou a transformação em experiência estética, como um modelo do que acontece numa verdadeira análise. A decapitação, representada nesse livro como tema principal, é o que motiva o provocar a reflexão. Podemos pensar sem cabeça ou sem mente? E como subjetivar na contemporaneidade quando os espaços para imaginar, fantasiar estão diminuídos? Para introduzir esse espaço de reflexão e provocando os questionamentos, cito Tive Tarese: de forma insensível, sem nos darmos conta, as fronteiras da identidade humana estão sendo redefinidas e, por conseguinte, é preciso descrever novamente de que maneira acontece a construção da psique. Apresento as 2 convidadas dessa noite para pensarem, conversarem conosco sem perder a cabeça ou perdendo a cabeça. Germana Conrad, doutora em Planejamento Urbano e mestra pela URGS, diretora da Casa de Cultura Mário Quintana, e Tula Bisol Brum, psiquiatra, psicanalista da infância, adolescência e adultos, membro associado da IPA. Muito obrigado pela presença de vocês desde já, pela contribuição. Desejo uma boa noite a todos e a gente começa então com a Tula. Então, boa noite a todos. Quero começar agradecendo a presença de vocês, os que estão aqui e os que estão na telinha, né? Eu também agradeço à Comissão Científica, a Lúcia, pelo convite. Regina, muito obrigada. É uma honra participar dessa atividade comemorativa dos 60 anos da SPPA, também minha casa já há mais de 30 anos, ao lado da Germana Conrad. Bom, a propósito das nossas indagações a respeito do futuro da humanidade e da capacidade de subjetivação,
Mário Quintana, na sua poesia Baú de Espantos, fala sobre tempos felizes porque acreditávamos que tudo melhoraria depois da guerra. Mas isso não aconteceu. Para ele sobrou a poesia e os poetas, verdadeiros visitantes do futuro. Este poema fez sentido para mim no momento que eu pensava sobre o tema que me foi proposto. Quando recebi o convite, as primeiras imagens que vieram na minha mente foram da violência e destrutividade, não só na guerra, mas também no cotidiano, em qualquer tempo, cultura ou lugar no planeta. Atualmente, com frequência, somos bombardeados com cenas de extrema desumanidade. Bion, refletindo as ideias de Freud sobre a nossa luta interna e contínua ao longo da vida, entre os impulsos e desejos inconscientes e as demandas do mundo externo, no artigo Como Tornar Proveitoso um Mau Negócio, já havia anunciado: esta guerra ainda não terminou. Estava se referindo ao tumulto emocional gerado por forças opositoras que contaminam com hostilidade o crescimento psíquico. Ampliou essas ideias ao discorrer sobre as dificuldades para nos mantermos predominantemente funcionando em grupos de trabalho, no qual a humanidade se apresenta de forma mais evoluída, ou em grupo de suposto básico com demandas mais primitivas. Na realidade, oscilamos emocionalmente e o esforço é grande para sermos menos destrutivos e mais coerentes. Obrigada. Em recente conferência proferida online para a SPPA em junho desse ano, Tivitarese comentou que o funcionamento dos grupos suposto básico determina o comportamento cocriado em qualquer evento relacional. As emoções violentas que se desenvolvem nesses grupos não podem ser evitadas e são de difícil contenção. Muitas vezes se torna necessário encontrar outros continentes, outros grupos para dar conta do tsunami emocional gerado. Tivitarese deu ênfase ao termo cocriado. Pensei nas fantasias e narrativas das experiências emocionais construídas em conjunto no campo do inconsciente coletivo. Estamos todos implicados no enfrentamento dos tsunamis emocionais decorrentes de funcionamentos mais primitivos na construção da subjetividade de uma forma mais ampla e profunda. Nesse sentido, no seu livro Perder a Cabeça, esse autor dedica um capítulo para falar sobre o que seria de nós sem os bárbaros. Poema de Cafafes no livro A Espera dos Bárbaros. Tivitarese discorre sobre a projeção do negativo no outro, no diferente. Significa rejeitar e colocar no outro aspectos da personalidade e conflitos não elaborados, não integrados. Compreende esse movimento como uma solução patológica quando tememos cair em confusão. Inspirada em Mário Quintana, me parece razoável pensar que o verdadeiro viajante do futuro talvez seja algo que possa despertar em nós os sentidos e experiências emocionais que contribuam no processo da subjetivação e gerem significados para as nossas vidas. Como tecer esses fios emocionais? Em primeiro lugar, entre muitas coisas, penso em todas as formas de arte, causando impacto estético e proporcionando vivências e reflexões. Esse seria o meu primeiro fio ao tecer esse texto. O impacto estético facilita sentir além de ver. Seria semelhante a entrar em um sonho. Na realidade, o sonho do artista, poeta, músico, escritor, nos ajuda a dar significado às emoções que se encontram na forma bruta, indizível, ainda não representadas e talvez inassimiláveis. Para viver essa experiência, é necessário estar implicado na dor diante do desconhecido, de tudo que não sou eu, do impensável da condição humana, e também ter fé que possa surgir algo vivo dessa relação. Se fracassamos nesse processo, se não conseguimos significar essas vivências mais primitivas e às vezes traumáticas, outra alternativa seria fugir das emoções, perder a cabeça.
No livro Perder a Cabeça, Abjeção, Conflito Estético e Crítica Psicanalítica, Tivitarese elabora esse tema, tendo como tela de fundo, como a Regina já falou, a decapitação, frequente em diferentes expressões artísticas, as quais explora com maestria. Eu até li em algum lugar que a inspiração para ele escrever esse livro foi uma exposição no Louvre da Júlia Kristeva. De um modo geral, utilizando o referencial bioniano e pós-bioniano, ele se aproxima do que considera o conflito nuclear, viver ou evitar a emoção. Em poucas palavras, construir ou perder a cabeça psiquismo. Trata-se da constituição ou não do psiquismo e do próprio sujeito, processo de subjetivação, seus caminhos, descaminhos e complexidades. Vários quesitos são considerados pedra angular na constituição do sujeito, a qual não pode acontecer sem a presença do outro, do objeto. Seguindo por esse fio, vou trazer um pouquinho do Roussillon, que considera que a primeira necessidade fundamental do eu é se religar ao outro. Esse primeiro reencontro humano, início do processo de subjetivação, é basicamente se encontrar no outro, o que chamamos de identificação narcísica. Denomina esse encontro empático de primeiro balé, no qual supõe que o outro se mostre em duplo, ou seja, que o bebê possa constituir o outro, sua mãe, como um espelho refletor de si mesmo, significando semelhante, mas também diferente. A função desse balé é estabelecer um contato estésico e emocional, plástico e maleável, de ambos os lados, os primórdios da simbolização e da subjetivação. As primeiras sensações do bebê estão coladas no corpo. Se a mãe não empatiza com essas sensações corporais nesse ajustamento sintônico, essas sensações não podem ser descoladas do corpo e compartilhadas, e com isso desperta um intenso sentimento de solidão que leva à agonia primitiva. Outros conceitos bem conhecidos que ajudam a contextualizar a agonia primitiva, o terror sem nome, o medo do colapso, desamparo absoluto, a ansiedade e aniquilamento. Sugere Tivitarese que nesse estado emocional podemos perder a cabeça. Para ele, a figura de um corpo sem cabeça reflete a impossibilidade de gerar significados e subjetivar. Inspirado na cena de Madonna com o bebê no colo, Tivitarese fala da sagrada conversazione, a sagrada conversa, a reverie de Bion, ou sua profanação, a reverie negativa, podendo levar à abjeção. Para este autor, o drama da ambiguidade no conflito estético, conceito de Meltzer, é a base do processo de subjetivação e perpassa todo o seu pensamento psicanalítico, que a gente pode ver lendo o livro dele. Para esse autor, entendemos por conflito estético as vivências sensoriais e afetivas de encantamento e terror no contato do bebê com a mãe. O encantamento é pela expectativa do belo, no sentido da harmonia, da bondade, generosidade e compreensão. O terror seria pelo aspecto desconhecido e enigmático do interior materno e a incerteza em relação às suas reais intenções, das quais o bebê depende totalmente. Então, se torna uma questão de existir e não existir. Para este autor, o que nos torna humano é essencialmente poder viver as emoções nas repetidas experiências estéticas que nos conectam com nossos cuidadores desde o nascimento até a idade adulta. Uma relação entre olhares carinhosos, mas também carregados de ódio, e mesmo na falta desse olhar. É isso que ele chama de sagrada conversa. Ao abordar o tema da abjeção de Kristeva, Tivitarese aprofunda o conceito de conflito estético de Meltzer, trazendo para um nível mais primitivo na relação com a mãe, quando o bebê ainda se encontra muito indiferenciado e vivencia uma ruptura violenta em uma relação carregada de ódio e falta de olhar.
o desamparo, a ausência de amor e a falta de reciprocidade impossibilita experiências que possam gerar significados e promover a subjetivação. Tivitarese, para descrever essa situação, sugere a metáfora womb-tomb, útero-túmulo, para refletir sobre o sujeito indiferenciado, aprisionado nessa relação primitiva, precisando dela se desenredar para sobreviver, se constituir e existir. E o que seria objeto? Seria, então, uma trama de afetos e protopensamentos ameaçadores e inassimiláveis a este eu incipiente. Este eu incipiente abjeta quando não suporta o terror, o mistério, o desconhecido e inacessível, este caráter enigmático do objeto no conflito estético. Esta vivência se torna insuportável, inassimilável, por isso, abjetar. Causa sentimentos de repulsa, exclusão e rejeição. Afeta profundamente a maneira como nos relacionamos conosco mesmo e com os outros. A sensação é de se tornar um outro indesejável, do qual precisamos nos afastar ou negar. Isso seria perder a cabeça para Tivitarese, como eu entendo, a agonia da subjetivação. O abjeto faz parte da constituição do indivíduo. Objeto e abjeto convivem em permanente tensão, sendo o objeto estruturante porque convoca a significação. Já o abjeto aparece na sua forma bruta, para citar algumas: pesadelos, automutilações, anorexias, bulimias, condutas humanas violentas, abuso, estupro, incesto, tortura, abandono, e em obras de arte. Um exemplo que me surgiu de imediato, o Grito de Mante. Sua forma mais pura é a morte. Reconhecer e aceitar a abjeção dentro de nós mesmos é muito difícil. Aqui podemos linkar com a importância da arte no processo da dessubjetivação. A arte funciona como uma moldura que dá continência para a matéria bruta não representada no nosso psiquismo, quando estamos permeáveis ao impacto do estético que ela proporciona. Através da arte, podemos sonhar a angústia e transformá-la. Para Tivitarese, a arte suaviza a abjeção. Na literatura e poesia, esse autor entende a continência da linguagem como uma recuperação do corpo e da reverie materna. Ficamos mais equipados para lidar com nossas difíceis e intensas experiências primitivas. A propósito, no último capítulo do seu livro, O Último Motim, Tivitarese discorre sobre um impactante vídeo apresentado na 52ª Bienal de Veneza. Segundo ele, os autores do vídeo propõem uma alegoria do mundo globalizado diante do impacto estético. Nesse, jovens de aparência andrógina e imobilizados são alvos de decapitações nunca concretizadas. As faces impassíveis e petrificadas dos que seriam decapitados e dos que decapitam, provocam sentimentos de estranheza e terror, fazendo um paralelo com as crianças perante a beleza da face materna, incapazes de dar significado ao enigma do interior do outro. No vídeo, esses jovens, privados de vivências estéticas profundas e de subjetivação, estariam condenados à morte pela falta da reverie materna, devido à impossibilidade de elaborar o conflito estético e o sentido de transitoriedade das coisas. Trago esses conceitos, então, para pensarmos como se forma uma mente, como nos subjetivamos e como se destrói uma mente e pode agonizar a subjetivação. Se o sujeito se desumaniza, como poderá se construir? Que tipo de pessoa se formará? Subjetivar é humanizar. Passamos a vida nos subjetivando. É um processo contínuo e complexo, totalmente inserido no contexto sociocultural, que depende do encontro do outro com empatia, com capacidade para experimentar e compartilhar afetos e gerar significados. Colocarei alguns questionamentos que podem estar correlacionados com as múltiplas tessituras socioculturais no processo da subjetivação no nosso tempo.
Vivemos uma época de incertezas, com predomínio do individualismo, divisão, cisão, multiplicidade de alteridades. As diversidades, a possibilidade de se engajar em diferentes papéis, em vários contextos, seria um desafio para a ideia de uma identidade mais coesa e coerente? Podemos pensar numa fragmentação da identidade? Outra questão seria a interferência das redes sociais na construção da identidade e subjetividade, partindo do pressuposto que as pessoas se constroem, compartilham suas experiências, interagem virtualmente, são influenciadas e influenciam. Estamos mais expostos à pressão social nas comparações com os outros nas redes sociais. A busca da validação teria um impacto na subjetividade? Como podemos situar a perda de intimidade e da privacidade também importantes? E, por último, sobre a hiperconexão versus desconexão. Ao mesmo tempo que a tecnologia digital aproxima as pessoas, a perda do contato genuíno pode causar uma sensação de desconexão e afetar a experiência subjetiva. Para Edgar Morin, a subjetividade é moldada pela diversidade e pluralidade dos contextos sociais mais amplos e complexos, inseridos na contradição e na ambiguidade. Contextos esses que podem gerar desafios na construção de uma identidade mais coerente. Considera que somos influenciados, sim, pelas dinâmicas coletivas e pelo impacto das relações com os outros nas redes sociais, e que a subjetividade contemporânea é marcada por uma identidade complexa, multifacetada, em constante evolução. Em entrevista publicada recentemente, Edgar Morin, nos seus 101 anos, se descreve atento e vigilante, verdadeiro visitante do futuro. Na entrevista, fala da sua curiosidade, interesse e preocupação pelo futuro da humanidade. Em consonância com Mário Quintana, conjectura que a vida é uma luta entre a prosa, parte chata, e a poesia, o encantamento. E sugere cultivarmos a parte poética da vida, porque isso é viver, a outra é sobrevivência. Entende que assistimos à desconstrução da convivência, o anonimato e a robotização da vida. Conjectura que está ocorrendo uma metástase do ego na nossa sociedade, levando à degradação da civilização e das relações humanas. Preconiza recuperar o sentido de solidariedade, menos egocentrismo e mais fraternidade. Para ele, só a ação criativa e comunitária afasta o espectro da morte e constrói futuros. O encontro com o outro, né, estamos vendo, é fundamental para a nossa existência em todos os níveis, no intrasubjetivo, no intersubjetivo e no transsubjetivo, que envolve a capacidade de compreender e acessar a subjetividade do outro, além das experiências compartilhadas. Implica também numa capacidade de se colocar no lugar do outro. E eu fico pensando, como imaginar um mundo sem essa reciprocidade? Para Tivitarese, o mundo seria infeliz se fosse habitado somente por homens robôs. Nesse mundo, estaríamos privados daquilo que é mais humano, a capacidade de sonhar, atribuir significado pessoal às experiências e apropriarmos delas. Este autor compreende que a busca de significado é incessante e destaca a importância de deixar os sentidos abertos para outros caminhos, novas transformações, de forma inesgotável e ambígua. Ainda sugere tentarmos ultrapassar os dualismos, as cisões sujeito-objeto, mente-corpo, e buscarmos o nós, o global, o campo inconsciente coletivo, resultado de uma narrativa continuamente cocriada. Ele propõe a função alfa como uma gestalt dinâmica compartilhada. Indo para finalizar aqui a minha fala, concordo que uma atitude receptiva e aberta diante do desconhecido, sem ideias pré-concebidas, é fundamental no enfrentamento dos desafios na atualidade.
Uma sagrada conversa carregada de ódio e onisciência poderia, sim, levar à agonia da subjetividade. Então, retomando a questão proposta pela mesa e levando em conta as considerações aqui colocadas, penso que, independente do que o futuro nos reserva, não podemos perder a humanidade, no sentido de conservar nossa capacidade para sentir, sonhar, pensar, criar, se relacionar com empatia, reciprocidade, na busca de significados e propósitos na vida. Como vamos subjetivar nesse mundo tecnológico, virtual e multifacetado que avança velozmente? Sinceramente, não sei. Imagino e espero que novas formas de subjetivação poderão surgir, desde que seja conservada a nossa essência, o humano. Tula, muito obrigado. Muito bom ter a tua síntese, um texto muito difícil que tu dançou junto com ele. Muito bom. Então, vamos passar para a Germana agora. Um pouquinho antes da Germana começar, eu queria, me passei aqui na entrada da atividade, que nós temos os livros que a Dublinense, que publica junto conosco, está expondo lá no café. Então, quem tiver interesse, esse é o Perder a Cabeça, mas tem outros livros da nossa coleção e outros até da Dublinense que estão disponíveis para quem tiver interesse em comprar. Então, Germana, vamos lá. É contigo. Olá. Bom, boa noite. Muito obrigada por quem está presente aqui e online, enfim. Agradeço muito o convite, fiquei surpresa, eu não sou da área, né? Como já foi mencionado, eu sou arquiteta de formação e trabalho há muitos anos numa interface entre arte e cidade. Então, eu procuro trazer arte contemporânea para dentro, né, da minha formação como arquiteta e vice-versa. Então, eu queria agradecer a Regina, a Tula. Vai ser difícil complementar essa fala, mas acho que eu fui chamado, de certa forma, para fazer um descaminho, já que não sou do campo, então vou começar justamente pela arte. Queria pedir para o Grayson colocar os videozinhos, se for possível. São uns videozinhos rápidos.
Entonces yo solo presentan esas fotos, que así se van yendo. Y eso, el agua es el tiempo. Entonces, el tiempo, cuando están ahí, es porque la gente los conoce. Y con el tiempo la gente los olvida y ya no ven nadie. Y eso mismo pasa aquí. Él está pintando eso con agua sobre una silla de cemento y a la luz del sol. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer, pero él sigue intentando redibujarlo. Y esto está representando las cosas digamos, todas esas cosas de revolucionarios. Digamos, de Camilo Torres y todas esas cosas que no sigue viendo en las paredes. Camilo vive. Entonces es eso, que la persona ya murió, que ya se fue, que el agua ya se la llevó, pero que la gente insiste en no dejarlo morir. Y eso representa eso, como esa esperanza de que eso siga vivo. Entonces ahí él dibuja, mira, ya cuando se va borrando en algunas partes, él vuelve y le pasa el pincel y lo vuelve a dibujar. Obrigada, Grayson. Esses dois trabalhos são do mesmo artista, é um artista chamado Oscar Munhoz, ele é um artista colombiano, contemporâneo, e quando estava lendo, né, o livro Perder a Cabeça, principalmente a parte que o autor está falando sobre Persona, do Ingmar Bergman, que é um filme que eu gosto muito, e especialmente aquela cena em que existe uma confusão entre reflexo e identidades, me remeteu a esses trabalhos do Oscar Munhoz, e essa possibilidade, enfim, de alguma sincronia, né, antes, né, as palavras da Tula, ajustamento sintônico, enfim, essa possibilidade de um duplo que em algum momento se encontra e se desencontra, seja, né, o bebê com a mãe, seja no filme do Persona, né, do Bergman, essas duas personagens que de alguma maneira também se confundem, e no trabalho do Oscar Munhoz, justamente essa brincadeira que ele faz, o primeiro trabalho que a gente viu se chama Narciso. O artista desenvolveu uma técnica para, não sei se fica claro, porque é um vídeo de um vídeo, né, mas ele desenvolveu uma técnica para plasmar um pigmento sobre a água, então ele transfere a autoimagem dele para uma lâmina de água que fica numa pia comum. E aquilo tem uma sombra que é projetada pela luz, que a gente enxerga, então, sempre aquele pigmento como uma primeira camada, e lá embaixo uma sombra, né? Então, o que é reflexo, o que é cópia, o que é a imagem, qual dos dois é a identidade, em que momento elas se juntam, se é que elas se juntam, e depois tudo isso escorrendo pelo ralo. Isso como no tempo, de alguma maneira, essa identidade vai se transformando, e acho que isso faz parte muito do trabalho desse artista, que também, no segundo, acho que fica mais evidente. Esse segundo se chama Retrato, e a ideia, de novo, né, a partir de uma imagem que é autoimagem, ele fica incansavelmente tentando formar um rosto, então pinta com água numa pedra quente, e a todo momento aquilo precisa ser refeito, e cada vez é sempre diferente. E eu acho que um pouco do que a gente estava falando, dessa questão contemporânea, né, fragmentação de identidade e de identidade múltipla, eu não sei o que seria a priori, se a gente teria realmente uma identidade coerente, única, anterior, que está se desfazendo, ou se isso também é uma construção que a gente criou, imaginando que existe esse uno antes e que agora ele está se desfazendo. Então, acho que um pouco esse trabalho provoca esse tipo de pensamento. Eu, de novo, não sou da área, então é mais uma especulação a partir da arte,
e também de uma defesa, talvez até pela minha formação em arquitetura, uma defesa do diferente, num sentido não de não coesão, mas num sentido da gente se entender também diferente ao longo da nossa vida, um sentido de transformação da nossa identidade, que eu acho que está muito presente no trabalho do Oscar Munhoz, que traz muitas alegorias, muitas metáforas. Eu acho que, né, isso justamente dessa questão de subjetivação, como é que a gente vai trabalhar hoje em dia, numa época que a gente parece carente de simbologias e de outros significados, né, que a gente parece ser atacado por uma concretude, literalidade, inclusive na arte, né, não dá para dizer que a arte seja maravilhosa, está lá no mundo encantado em que todos são inspirados, né, não, acho que isso está presente em todas as formas estéticas que a gente produz conjuntamente, e até nesse sentido, um pouco desse vocábulo, digamos, né, essa expressão de experiência estética, que pelas leituras que me agradam, assim, né, do Rancière, de autores contemporâneos, entender essa estética como uma base política, não só como algo distanciado, que fica lá no campo da arte, como uma apreciação e como algo que via a posteriori, mas sim como uma base daquilo que nos constitui, como uma possibilidade de a gente imaginar, né? Então, essa estética que não é só passiva, não é só aquilo que eu vejo numa exposição, enquanto espectador, mas, ao contrário, aquilo que eu trago como possibilidade de linguagem, para trabalhar algo que a gente estava, né, comentando, essa dificuldade, talvez, que a gente tem hoje em dia de imaginar, já que a gente sequer, às vezes, tem tempo para criar uma imagem, já que tudo nos é entregue de antemão, em princípio, né? Então, acho que a Tula tinha comentado uma frase do Tio Vitarese, será que a arte suaviza a abjeção? Eu não diria que suaviza, mas provavelmente nos ajuda a criar linguagens e possibilidades de nos aproximarmos daquilo que, né, seria abjeto através de outros caminhos, né, que não seria só o do extremamente inteligível, consciente, racional, enfim, então também nos permite outras entradas. E falando um pouquinho, né, dessa questão que eu mencionei sobre a importância do diferente ou da diferença, não sei se é em contraponto à identidade, mas talvez um pouco sim, nesse sentido de questionar o quanto, de certa forma, por exemplo, enquanto sociedade, principalmente a partir das primeiras cidades gregas, né, quando se constituiu a polis, de alguma maneira se pretendeu criar uma identidade, se pretendeu criar uma ideia de cidade única, murada, para que o outro, o desconhecido, ficasse do lado de fora. Então, para que a gente se isolasse de uma natureza que era agressiva, que era cruel, que era, né, essa questão de lidar com o desconhecido, a abjeção pelo desconhecido, acho que isso muito aconteceu a partir também de uma criação, né, da nossa cultura ocidental, a partir das cidades gregas, em que, de alguma maneira, o desconhecido era para ficar do lado de fora das cidades. Então, houve desde o início, enquanto formação social, uma busca pela legibilidade, pela clareza, pela transparência. E isso, né, na arquitetura e no urbanismo fica muito evidente também nas cidades que depois, as cidades romanas, se constituem por ruas, que são, né, muito baseadas leste-oeste, norte-sul, regradas, parametrizadas, enfim. E isso, de alguma maneira, faz com que a gente se afaste do outro, esse outro desconhecido. Então, na cartografia, por exemplo, antigamente os mapas, ainda até a época medieval, tinham uma figura hic sunt dracones, eu não falo latim, tá? Então, perdão, mas assim, que é para dizer, aqui há dragões. Então, aqui existe alguma coisa que a gente não sabe o que é, o mito, o desconhecido, o outro. Então, existia na cartografia um registro de áreas que a gente desconhece. Eu acho que isso, né, em termos psicanalíticos, é muito interessante de pensar que o desconhecido fazia parte, e a gente foi procurando com a ciência, de alguma maneira, né, tentar esclarecer, chegar sempre a um conhecimento cada vez mais passível de ser analisado, e, de certa forma, na cartografia, né, cada vez mais na cartografia moderna, não existe mais esse hic sunt dracones, existem nomes que a gente foi dando para todas as partes do mundo e que a gente foi estendendo, né, isso não é só para o mundo, para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, eu acho que tem um dado sobre esse perder a cabeça que pode ser encarado, eu, de certa forma, fiquei com esse dualismo o tempo todo, né, do que nisso era negativo e o que nisso era positivo.
né, esse não saber ou perder a cabeça ou desviar, desencaminhar, aonde isso pode nos levar, né, a partir dessa ideia justamente dessa diferença estar presente em mim mesma, que eu me transformo ao longo de toda a vida, então não existe necessariamente uma coesão de uma identidade, sim, alguma coisa se preserva, né, como a gente viu no trabalho do Oscar Munhoz. Algum pontinho daquela água está sempre ali, aquela projeção, né, contém alguma essência do início ao fim, talvez o mesmo pigmento. Descobrir o que é isso, né, o que constitui a nossa identidade, é um trabalho que eu deixo para vocês, né, que fazem isso com seus analisandos, eu acho que se chama, né, então, mas eu acho que um pouco disso, né, dessa ideia, estar presente como algo a ser positivo, afirmativo, no nosso pensamento e não sempre pejorativo, então não sempre esse ser diferente como pejorativo, para mim especialmente, assim, pensando que isso pode ser positivo em termos tanto de constituição enquanto sociedade, enquanto um pensamento de cidade, por exemplo, né, absorver essas diferenças, admitir que ricos são dracones e que a gente deve colocar isso de uma maneira inclusiva e não criar essas bordas para sempre o outro ficar do lado de fora, seja ele qual for. Então, em termos de cidade, isso é muito visível quando a gente segmenta a cidade, quando a gente cria periferias, quando a gente, de alguma maneira, diz aqui, isso pode acontecer, aqui, isso não se encaixa. Então, acho que seriam essas, mais ou menos, as minhas contribuições, para também não me alongar muito. Anotei mais umas coisas, mas, enfim, fui falando de uma maneira espontânea, então acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu vi que tinha ali uma questão, não sei se foi uma mão levantada. Então, nós temos 60 pessoas online, nós vamos fazer uma pergunta aqui e outra do pessoal que está online. Antes de passar, então, para a pergunta, que o Juarez, obrigado pela tua sensibilidade, né? Muito interessante os trabalhos que tu trouxe, mas eu queria, antes de começar a conversa, divulgar as atividades da adolescência, manifestações do transgeracionais na psicanálise e vida escolar, que vai acontecer dia 5 de setembro, aqui na Sociedade. Uma Tristeza Infinita, que é o nosso café literário, né, dia 12 de setembro, aí é na plataforma Zoom, e o SOS Brasil Itinerante Região Sul, dia 13 de setembro, também uma atividade na plataforma Zoom, tá? Então, vamos passar para o nosso diálogo. Juarez, por favor. Tem dois comentários, né? Um a partir do que a Germana falou e outro comentário a respeito do que a Tula nos disse. Bom, Germana, tu disseste duas vezes que não és da área, tá? E talvez tu sejas mais da área do que tu imaginas, tá? Porque os artistas sempre trouxeram para a psicanálise muitas ideias. A psicanálise sempre bebeu muito na arte para ilustrar, né, a teoria, para ilustrar a técnica. O Freud, inclusive, né, que viveu em Viena, na mesma cidade que o Schnitzler viveu, o Schnitzler, aquele poeta e escritor, escreveu aquele breve romance do sonho, que serviu como base para aquele filme de olhos bem fechados, né? O Freud dizia, bom, os dois viviam em Viena, nunca se encontraram, eles só se escreviam cartas nos dias de aniversário um do outro, eles se admiravam mutuamente. E o Freud dizia que sentia uma inveja do Schnitzler, porque ele conseguia chegar intuitivamente, como artista, aquilo que os psicanalistas às vezes levam anos para poder chegar, né? Então, tudo que tu nos trouxeste, eu acho que tem muito a ver, né, com esse papel da arte instrumentalizando a psicanálise para os seus insights. Então, tu é muito da área.
Isso, olha, pode crer. E Tula, tu falaste, né, no início do teu trabalho sobre o Mário Quintana, né, e ele dizendo que a esperança que ele tinha é que quando a guerra terminasse, né, a vida ia voltar, a poesia ia voltar, e não é isso que se verifica, né? Nas guerras, que são as manifestações talvez máximas de desmentalização, não é? Lá pelas tantas outras guerras, outras disputas, né? Então, eu achei muito importante essa mensagem que tu trouxeste do papel da arte preservando a mente, nos preservando no sentido de manter a cabeça. Uma das coisas mais impressionantes que a gente vê em São Petersburgo, no Hermitage, é que durante a guerra, né, eles guardaram nos porões do Hermitage, para evitar que aquelas obras de arte fossem destruídas nos bombardeios, eles guardaram nos porões à espera de que a guerra terminasse. Aí, no momento que a guerra terminou, as obras de arte voltaram, então, às salas de exposição. Aí não foi o único museu que fez isso, né? Então, acho que ilustra muito bem isso que nos trouxeste, né, do papel da poesia, da literatura, da pintura, de todas as formas de arte como preservação da nossa mente. Então, achei muito legal isso que tu trouxeste aqui para nós. É esse meu comentário. Acho que eu já agradeci, porque fiquei feliz com a acolhida, mas acho que, enfim, bom saber que, né, a gente chega por outros caminhos, muitas vezes algo similar, assim, né, ou complementar, pelo menos, né, acho que tem. Eu acho, assim, que eu agora te ouvindo, né, eu estava pensando, eu gostei muito que tu falasse, eu acho que tem tudo a ver, Germana, com que a gente se complementou, né, e essa questão da importância da arte para a nossa saúde mental, né, eu estava me lembrando que nós tivemos uma atividade maravilhosa no sábado, sobre uma homenagem ao Meltzer, né, com a Meg Harris, a Virginia Ungar, a Clara Nemos e o Germano Volmer Filho, e uma das coisas que foi lembrado ali, que eu gostei de relembrar, que eu acho que tem a ver com isso da arte, da saúde, né, a gente poder se manter aberto para o sensório, né, porque o que a gente está perdendo nessa rapidez com que está evoluindo esse mundo e a tecnologia, a gente está perdendo, assim, a capacidade de poder se conectar sensorialmente, e eu acho que é isso que a arte nos proporciona, porque quando a gente olha, como a Germana trouxe, né, a imagem, o vídeo ali, a única maneira de se conectar ali é pelo sensório, é poder se implicar naquilo ali, né? A gente tem que poder entrar compartilhar, digamos assim, uma conversa entre os nossos objetos internos e objetos internos do artista que estava aí. É aí que a gente vai encontrar significados que possam nos ajudar digamos assim, a traduzir, elaborar, né, as questões do conflito estético que a gente vive, que é básico, isso aí é o dia a dia, a gente está sempre vivendo isso, né? E daí eu me lembrei que foi comentado no sábado, né, que o Meltzer dizia, né, que em vez de olharmos as ervas daninhas, a gente tem que olhar os brotos de pensamento, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante e a gente tem que, digamos, a gente tem que cuidar dos brotos de pensamento como uma plantinha, temos que regar os brotos de pensamento para que a gente possa enfrentar esse lado tão destrutivo e que está sempre presente, vai estar sempre presente, como a gente viu ali, o Bion já falava, né? E, então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que se voltar para isso, para o sensório, né? Poder resgatar essa parte da senso-percepção, da sensorialidade, a sensualidade, que a gente vai perdendo, e nesse mundo veloz a gente perde muito mais rápido do que a gente imagina, a gente se concretiza, se endurece, né? Eu acho isso muito importante.
Por enquanto, obrigada, Tula. Por enquanto a gente não tem inscritos online, então vamos passar para a Cristina. Juarez, tu está com o microfone. Bom, eu também queria agradecer vocês, a Germana e a Tula, pelas belíssimas apresentações, né? A Germana nos trouxe a arte, né? Os filmes que, mas assim, falaram, né? Por si só, assim. E, enfim, eu fiquei pensando numa coisa que tu disseste, Germana, na questão dos dragões, né? Aqui temos dragões, que é esse lugar desconhecido, né? Mas é um lugar desconhecido que existe, e que tu falaste na questão do diferente, né? Eu fiquei pensando, e a partir do que a Tula trouxe, de coisas que a gente tem discutido aqui, o quanto com essa aceleração, né, como a Tula falou agora, com o excesso de informação, né, e o quanto a gente confunde conhecimento e pensar reflexivo com a informação, como se bastasse a informação e aí a gente tem tudo. Tem um movimento dentro da cultura de acabar com o lugar dos dragões, né? Não existem dragões, a gente vê tudo e tudo está disponível, acabando com o interior, né? O nosso interior, o interior do outro, e então desconhecendo no extremo e na sequência disso, desconhecendo a alteridade, desconhecendo esse lugar, a nossa finitude, as nossas limitações que o outro nos revela. Então eu fiquei, e aí juntando com as imagens que tu trouxesse, Germana, eu fiquei pensando o quanto a ideia é perder a cabeça, ou se o livro está nos trazendo a ideia de uma cabeça que não está mais podendo ser construída, né? Uma humanidade que está com muita dificuldade de ser construída em função de todos esses movimentos que tem aqui, historicamente, né, a humanidade tem feito para acabar com a ideia de que o outro existe, né, e de que a gente pode tudo e de que não tem limites e que não existe o interior e o desconhecido, né? E acho que hoje a gente vive um momento mais do que nunca que temos uma ilusão de que podemos tudo, né? E aí acabamos não construindo cabeças. Então, talvez quem perca a cabeça não sejam mais os sujeitos, mas a humanidade perdeu a cabeça. Bom, primeiro eu quero agradecer a Tula e a Germana, né, por nos propiciar esse momento de tanta beleza, né, e, enfim, de abrir toda uma perspectiva da psicanálise e da arte. Quando tu falaste, Tula, né, te referindo ao Bion, Vitarese, Roussillon, na importância do outro como agente que propicia a subjetivação, né, para os bebês, enfim, para a humanidade. E aí eu fiquei extremamente atenta, né, e ao mesmo tempo curiosa ao teu vídeo, o vídeo que tu apresentaste, Germana, e eu fiquei pensando nessa questão da tecnologia. A gente sabe o quanto a tecnologia tem interferido, né, no processo de subjetivação dos bebês, porque eles estão de frente com uma tela que não é tridimensional e que não interage, né, que não tem a resposta humana. E eu fiquei vendo o primeiro vídeo e vendo aquela distância que foi me fazendo pensar, né, que a propósito do espaço que é necessário para se pensar e que a tela não dá esse espaço, e que à medida que a sombra e a imagem foi se unificando, elas foram indo para o ralo. E eu fui pensando de que para a gente poder, fui me relembrando de autores que promovem a ideia de que para haver pensamento tem que haver espaço, né? E que a tela não permite esse espaço. Então, o quanto está sendo comprometida a capacidade de pensar, de ser humanos na contemporaneidade. Tá? Queria poder ouvir vocês. Muito obrigada.
Passamos para a mesa. Arte. É muito mais, propicia muito mais experiências brutas do que experiências emocionais com a beleza. Uhum. Acho que dá para pegar o gancho, perdão. Não, o gancho da falta de profundidade, né? Não que seja em detrimento de um pensamento planar, no sentido de que superfície tu também pode conectar as coisas que estão em superfície, não necessariamente o que é profundo é melhor, mas tu não ter o profundo, né? Tu não ter essa conexão. Tem um livro do Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é um livro que ele fala sobre escrever livros, e eu sou uma fã do Calvino, e nesse tem um conto que ele está falando sobre uma árvore do Japão, uma nogueira do Japão, se não me engano, e aí, em algum momento ele fala que não é a folha, não é o conjunto de folhas, mas é o espaço entre uma folha e outra, que faz a beleza. E eu acho que essa noção espacial também é uma noção de tempo, e não há substituição para esse aprendizado. Então, acho que é isso, assim, né? Os bebês, as crianças, enfim, laudas, artigos, etc., estão sendo escritos já há bastante tempo, mas a gente segue repetindo o erro de apresentar prematuramente, não sei se prematuramente é a palavra, porque eu não sei se teria um bom momento para apresentar, mas enfim, né, digamos que no mínimo está sendo prematuro essa apresentação e essa substituição, porque não é só uma apresentação de uma outra coisa, é em vez de, né? Então, tu deixa de dedicar um tempo de alguma outra experiência sensória, estética, e aquilo é a única forma de conhecimento de mundo, e não sei, né, tem lá desde os primeiros jardins de infância, do Frebel, enfim, que tinha toda uma questão de materiais que ele propunha como um desenvolvimento de uma primeira infância, que até então não era muito considerada, que eu saiba, tá? Estou contando uma história que me contaram, mas enfim, que o Frebel foi um dos primeiros a desenvolver materiais para uma primeira infância que até então não era tida como uma humanidade ainda madura para aprender. E boa parte dos elementos que ele desenvolve, o Frebel Gifts, são elementos de formas tridimensionais. Então, certamente esse tipo de conhecimento do corpo, né, do outro, exatamente esse espaço que existe entre eu e você, o que né, faz parte, isso não acontece nas telas. Então, né, acho que vale a pena explorar isso em termos de pensamento, assim, né. Bom, eu acho assim que essa questão do espaço é bem importante, né? Que é importante esse espaço para poder se subjetivar, tanto que tem essa imagem que o Tiviterese fala ali, né? Do ombo-tombo, que fica aprisionado no útero, túmulo, né? Se a gente for pensar em Meltzer no claustro, né? Então, assim, até a Cristeva diz que para se subjetivar tem que poder abjetar, né? Isso me lembra muito as situações dos adolescentes, né? E, então, assim, o que eu estou pensando aqui, disso que vocês estão falando, né? A importância do espaço para pensar, o espaço para ambiguidade, né? Eu acho que isso é muito importante, isso é repetido várias vezes no livro, que a gente tem que conversar esse espaço. O Tiviterese fala até, e ele falou sobre isso, acho que nessa conferência que ele deu em junho, de, assim, a gente poder, essa questão de não se relacionar com o outro, pressumindo coisas, com onisciência, ele sugere uma linguagem com palavras virgens de significado, né, ambos os lados, para poder criar algo novo, né, e daí tem o espaço para poder se construir, se criar, se subjetivar, né. Que mais que eu poderia complementar, vamos ver. Eu acho que a questão das telas, né, a tela, claro, a tela, ela não oferece essa experiência de poder ter a partilha estésica, né? Então, a gente não tem, por exemplo, tu olha uma obra de arte, como a gente olhou agora, foi muito legal ter trazido esses vídeos, né? Porque tu olha e aquilo entra dentro de nós, né? Conversa com o nosso interior e com as nossas vivências e os nossos traumas. Para mim, a primeira impressão que deu ali, aquele rosto parado, assim, me deu
uma agonia, assim, de não tinha reação, né? E foi se apagando, né? O tempo que tu fica, e eu fico, isso é o tempo, assim, tu olhar para uma tela, é isso, fica um rostinho parado ali, que não tem uma reação, não tem uma inter-relação, não está representando o que se passa no interior de quem está olhando, porque é algo que vem de fora, é diferente do que tu olhar uma obra de arte, né? É intrusivo, é invasivo, e não dá o espaço para pensar também e sentir, né? Só uma complementação agora, pensando pelo que a Tula falou, acho que existe, inclusive, essa compensação que é feita hoje em dia, né, via tecnologia, etc., de alguma maneira, como a tela não te entrega muita informação, porque ela só tem aquela superfície, me parece que tem uma aceleração de tudo, a quantidade de informação num desenho animado, hoje em dia, assim, tu não consegue nem acompanhar. E mesmo hoje em dia, a gente vê séries, daí tem sempre o gancho, aquilo tudo é muito acelerado. Eu acho que justamente para ter uma fantasia de que muita coisa está acontecendo, já que não tem muita coisa ao teu redor acontecendo, tudo é ali. Então, acho que tem essa questão também de um tempo que é acelerado, para, de alguma maneira, tu te fixar em algo, porque não tem outras coisas ao teu redor, né? Porque quando tu tá em silêncio, tu te preenche pela paisagem, tu te preenche, né? Enfim, então acho que é isso, existe uma super estímulo a um tipo exclusivo, né? Que vem acelerado, com muito estímulo visual, com o som muito alto, mas porque não tem o olfato, não tem o tato, não tem outra maneira de te prender, assim, né? Só uma complementação, assim, eu achei muito interessante o tema do congresso da PRS, que vai ter agora, que é justamente sobre a aceleração e a psiquiatria, né, e a aceleração do mundo. Eles estão trazendo um filósofo alemão que vai falar justamente sobre o adoecimento da mente e do corpo nessa vida, no mundo, nessa aceleração que a gente está vivendo, mas que ele traz uma proposta de poder se curar disso, melhorar, sair disso, que ele chama de ressonância. Eu achei interessante o termo que ele deu, eu não sei o que é, fiquei curiosa, não vou ir, depois quero ver se alguém me conta, mas é assim, a ressonância para ele, ele deu a entender que seria um retorno para a gente, em vez de ficar ouvindo e vendo, que a gente se volte mais para o mundo, para a natureza, né? Que a gente, porque é isso que eu acho que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a capacidade de reconhecer em nós o sensorial, né? E é isso que nos impede de, inclusive, poder viver o conflito estético. Porque se a gente não consegue entrar em contato com a nossa capacidade de perceber esse lado sensorial, que eu achei interessante que esse congresso da PRS também está trazendo essas questões. Eu fiquei pensando, Germana, vou entrar aqui um pouquinho, nisso que tu estava falando das séries, que outro dia uma pessoa me dizia assim, que ela tem tanta pressa que ela vai assistir uma série, então ela passa vários episódios para saber do final e depois voltar, porque ela não aguenta esperar tantos episódios para ter o resultado. E é isso que ela faz também com a vida dela, né? Magali? Eu também queria agradecer e parabenizar a Tula e a Germana. Realmente muito bonitos os trabalhos de vocês. E Germana, tu por ser arquiteta e também tu quer trazer a questão do urbanismo e da arte, eu lembrei, não pude vir no Meltzer, porque eu não estava aqui, estava em São Paulo, de uma experiência muito impactante que a gente teve em São Paulo, com Ana Cristina Sintra e Elisa Bracker, que está com uma exposição na Pina Estação, que vale a pena quem for a São Paulo que assista. Mas, enfim, entre tantas coisas, ali se definiu bem, elas parecem fabricadoras de humanidades, entre tantas coisas que elas fazem e espaços, objetivamente, emocionalmente, que elas ajudam a criar. Na exposição da Elisa, ela nos convidou e disse que sábado teria o Pagode da Lata. E o Pagode da Lata são os craqueiros, agora em recuperação,
que estão pela cidade, ainda moradores de rua, porque não tem dinheiro, e eles estão, não lembro bem, acho que há 2 anos sem crack, e o que tirou eles do crack foi a arte. Então, eles fazem música, e naquele dia eles teriam 3 apresentações, e é muito bonito de ver. Estas pessoas, eles compõem músicas, e tanto a obra da Elisa, assim, que fala dessa transformação, ela pega uma das salas, são placas de chumbo, que a gente entra, e ela fez de tal forma que parece que tu está andando entre sedas, entre tecidos de seda, assim, emocionante. E eles, ao cantar, fazem várias músicas, e um deles declarou que, olha, de todos os trabalhos que são feitos com os craqueiros, este é o que funcionou, e que só pela arte que eles puderam se transformar e estarem tendo essa oportunidade. E ver essas pessoas jogadas na rua, eles ainda estão em situação de rua, sem crack, podendo fazer isso, é uma experiência que emociona. Juarez, quando eu ouvi um deles disse, eu pensei, vou ter que dizer isso para o Juarez, e agora que estou aqui eu vou dizer, olha, umas pessoas que não conseguiam nem pensar, nem comer, um deles disse, para o morador de rua, o teto é o céu, e o último a sair apaga a lua. Então, é lindo de ver isso, eu queria dizer. Então, é isso, obrigada. Pedro? Aí eu passo. Olá. Uma das coisas que eu ia falar era justamente o tema do Congresso Gaúcho. Na semana passada, a PRS organizou o Clube do Livro, do qual eu sou parte do núcleo de Humanidades Médicas lá, e a gente discutiu um dos livros do Hartmut Rosa, que é o Aceleração e Adoecimento. E justamente muito foi falado sobre aceleração, muita gente falou a aceleração que a gente está vivendo, e algumas das acelerações que ele descreve nesse curto livro, que é alienação e aceleração, me desculpe. Nesse curto livro é justamente a questão de que existem tipos de aceleração e que a patologia viria através da nossa desincronização entre as acelerações. Então, uma das acelerações que são impossíveis da gente ultrapassar esse limite é a aceleração da natureza, né? Por mais que a gente consiga emular ciclos, e ele até dá um exemplo muito bom da gente fazer ciclos de luz e escuridão para as galinhas colocarem ovo com uma velocidade maior, a gente não consegue fazer o dia do ser humano ter mais do que 24 horas. Então, a gente é limitado em alguns aspectos. E como ele dá um outro exemplo de que tem crescido cada vez mais a sensação de correr, correr, correr e permanecer no mesmo lugar, né? Que gera outros refúgios que auxiliam essa aceleração, que são os momentos de reconexão. Vou para um spa num fim de semana para fazer um retiro, mas que tudo isso termina subordinado a esse sistema de aceleração no qual a gente está. E justamente a ideia da ressonância surge na tentativa de fazer com que, pelo que eu entendi do livro e da discussão que a gente fez, que eu acho que vai entrar no YouTube, é justamente essa questão de podermos ter ciência de que essa aceleração está acontecendo, de podermos expandir a nossa capacidade de tolerar alguns aspectos disso, mas também não ter a compreensão de que, bem, algumas coisas não vão ser para mim nesse momento, algumas coisas vamos. E eu acho isso muito psicanalítico, né, de reconhecer e viver a experiência e poder modificar isso dentro do nosso alcance, né? Então, essa discussão foi muito legal e eu acho que vai entrar no YouTube em algum momento aí, fica a dica. Vou começar falando.
Se eu entendi um pouquinho que tu falou, Pedro, tu estava falando a questão de tolerar aquilo que a gente não vai alcançar, é isso que tu estava falando, né? Então, eu acho que isso é, assim, é o que a gente entende, né, que o difícil, justamente, entre viver a emoção ou fugir da emoção, é se dar conta, né, que tem uma parte que a gente não vai saber, que é essa parte, né, que é o mistério, que é o enigmático, né, os os dragões. Até agora me lembrei da Clarice Lispector, que ela fala que a gente deve deixar o mistério quietinho, não deve mexer no mistério, né? E então eu acho que esse é um problema, né? O problema de não aceitar, não aceitar que a gente tem que viver com os limites, né? E com não saber do interior do outro. E eu acho que isso que é o que também o Meltzer fala, né? Que poder superar essa dificuldade, o terrível, né? Que é não ter o conhecimento do interior do outro e não poder aprender, fica inapreensível. Poder elaborar isso é que vai transformar o terrível em belo, né? Que vai ser o sublime, que vai ser, daí a gente vai conseguir dar um significado para isso e ser criativo diante disso, em vez de ter que invadir e se apropriar, né, do interior do outro. Alô? Não, acho que também tem uma questão dessa dessincronia de tempos, assim, justamente, né, tipo, 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, né, então tem algumas coisas que a gente não vai acelerar e que bom, né, acho que esse que bom, às vezes é o que nos falta, então, né, nesse sentido, também percebo justamente essa questão das telas. Eu tenho uma filha pequena, ela tem 4 anos e meio, e eu acho que um dos aprendizados que a gente está procurando para ela é que ela saiba lidar com o tédio, que o tédio também é visto hoje em dia de uma maneira muito pejorativa, fica uma viagem de 5 horas olhando pela janela, vaca, vaca, grama, 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 vaca. Então, acho que também isso, assim, enfim, tem vários contos que falam sobre isso, acho que tem, né, diversas comunidades indígenas, principalmente, que a gente tenta, né, às vezes, absorver de uma maneira muito também ocidental, mas acho que não é isso, não é indo no final de semana que tu vai absorver, mas alguns aprendizados que ficam, assim, né, de que às vezes quando tu viaja muito rápido, parece que tu, de alguma maneira, também te descolou do teu corpo físico e tu, né, de alguma maneira, uma parte de ti chega e a outra não chega, ou, enfim, né, os teus ciclos, essa tentativa de sempre acelerar coisas que eu acho que ficam desincronizadas entre o concreto, material, orgânico, carnal, enfim, essas diferentes, e que no nosso trabalho, hoje em dia, principalmente, tem um nível de abstração muito grande que gera uma frustração, porque tu não, né, não é, sei lá, vou, né, mal comparando, mas no final do dia eu não fiz uma caneta, eu respondi um monte de e-mails, aquilo não é nada, assim, então, né, a ideia de também fazer algo que tu consiga entender como uma tarefa realizada, que não seja só um check, check, check numa agenda, assim, né, tu ver, e aí, de novo, essa conexão com o sensorial, né, eu acho que isso também gera um tipo de desbalanço, de desequilíbrio para a gente, enquanto humanidade, que a gente ainda não soube. É muito recente essa questão de tudo ser tão abstrato, eu acho. Então, né, a gente gostaria, talvez, de que fosse possível, mas eu acho que a gente internamente ainda não encara isso. Se é que vai algum dia, talvez não, e tomara que não, encarar como, bom, é o suficiente para mim ter uma realização no final do dia, dizer que, cumpri toda a minha agenda do Google. Não parece que esteja sendo, assim, né, então, talvez algum tipo de outro tipo de realização, e também essa questão, né, de, daí no final de semana tu vai lá, mas tu vai com o mesmo espírito, né, com a mesma ideia de chamar de dias úteis os dias da semana, com a mesma ideia de lazer em contraposição ao trabalho, aquela ideia de, né, de maquinização e mecanização do tempo, então sempre é o tempo do trabalho, em oposição, então, teu lazer também se torna algo que tu gostaria de otimizar e intensamente viver durante um final de semana, que tu não desacelera, tu só transforma em outro tipo de atividade, tu também tem que dar check, 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 assim, né?
Boa noite. Quero agradecer. Tá? Boa noite, quero agradecer a Germana, a Tula, a Regina. Um prazer realizar essa atividade em conjunto e celebrar nossas publicações também, falar de um tema tão interessante. Eu gostei muito das apresentações. O que eu queria comentar vai um pouco nessa linha do que você estava falando agora. Quando eu via o vídeo dos rostos, eu imaginei, como eu não sou artista, posso falar, né? Eu imaginei que era uma pessoa mais velha embaixo, uma pessoa mais jovem em cima. Com o tempo, eu fui vendo que era a mesma pessoa. E fiquei imaginando se eles iam se transformar, então, na mesma pessoa, assim, de pessoas diferentes. Por fim, então, eles, né, se diluíram ali. Então, fiquei imaginando como é importante o que a gente não sabe e o espaço, né, que eu fui transformando, que eu fui imaginando, e para chegar no final o que o artista queria transmitir. E me lembrei das Cidades Invisíveis, do Calvino, a propósito das cidades, né? E fiquei pensando, bom, ele contava, né, o que ele via o Marco Polo contava para o Kahn o que ele via, cidades que ele imaginava, e o outro ouvia com muito interesse, porque ele tinha medo de viajar. Então, tinha um espaço que era preenchido por uma outra pessoa, mas que o transformava, né? Então, fiquei muito interessada, assim, ouvir também de vocês que cidades a gente está construindo, tem lugar para a gente ficar parado, para ficar olhando para esse tempo que a gente teve aqui, né, para ficar se desdizendo e se trabalhando, né? Tem lugar para abjeção, não tem? Como é que a gente está vivendo isso, né, na subjetividade também? Temos tempo para viver isso sem precisar acertar, ou não temos mais esse tempo, né? Na opinião de você. Alô? Tá. Quase perdendo a cabeça aqui, com tanta coisa. Em primeiro lugar, a se agradecer vocês, porque eu achei, assim, vieram muitas coisas. Eu vou tentar colocar uma que outra, assim, porque eu acho que foram muitos pensamentos, né? Eu acho que a gente está falando de dois temas, que é tempo e espaço, que fazem a gente pensar em várias coisas. Me lembrei muito do Winnicott, né? Porque a questão dos gerúndios, dos espaços transicionais, da importância desse esperar, né? E agora a Germana falou dessa questão do tédio, né? E eu fiquei pensando na capacidade negativa também do Bion, né? Do quanto isso realmente está muito difícil de tolerar esse tempo para as coisas terem a sua continuidade natural, né? Eu fiquei pensando, eu acho que tu falaste também na precocidade, que as coisas estão vindo em épocas que as pessoas não estão preparadas para receberem. É muita coisa, é uma carga de estímulos que não estão preparados. E, casualmente, hoje uma paciente está falando de um programa do Fantástico que apareceu sobre o transtorno dissociativo de identidade, que falaram disso, né? E eu fui ver, ela me falou no início da semana, eu fui ver o filme do Billy Milligan, né? Que é uma história que aconteceu realmente com um menino em 1978 em Ohio, que era um estuprador na universidade, que ele foi muito violentado e muito abusado, e ele criou várias personalidades para proteger o Billy. Então, quando tu perguntar, será que existe uno? Será que, né, mas eu achei assim que falta a gente falar da violência, porque a Tula falou o tempo inteiro da importância do objeto mesmo, né, para fazer esse duplo. E eu acho que o que acontece é que se formam esses muros e essas personalidades hoje é justamente porque tem uma violência que vem, além de ser muito intensa, vem num momento de muita precocidade, né? Então, acho que toda essa questão, achei super importante, assim, pensar tudo isso, e gostei desse último comentário da Germana,
de ajudar a tolerar o tédio. Eu digo às vezes para os meus netos, vocês não estão olhando a paisagem, vocês estão no carro e estão só na tela, estão perdendo coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que nos angustia muito hoje. É isso que a Tula falou, né, de não estar aberto para o sentir, para a experiência, né? Eu acho que a questão é a gente poder viver a experiência, né, como o Bion traz. Então, não sei, eu acho que foi lindo, assim, ouvir vocês. Queria mesmo só trazer um pouco do que me evocou, né? Eu fiquei muito com esse filme, com essas quantidades de personagens que tu tem que criar para proteger o que é mais genuíno em ti, porque tu não acredita no mundo, tu não acredita que o mundo vai poder te proteger. Então, tu tem que criar tu defesas para poder, de alguma forma, guardar alguma coisa de verdadeiro self, né? Então, assim, muita coisa, assim, que faz a gente perder a cabeça, né? Vocês agora, e aí a gente encerra. Tá? Bom, então, não sei da questão, né, das Cidades Invisíveis, que eu adoro, acho um livro realmente incrível, eu volto a ele às vezes. Eu lembrei de um trabalho que também não chegou nem a ser construído, e acho que isso é mais uma camada interessante de um artista que eu conheci, que é baiano, chamado Thiago Santana. A gente foi para a Alemanha, na cidade de Hamburgo, juntos, e eles têm uma estátua, se não me engano, 40 metros de altura, do Bismarck. E está acontecendo um grande questionamento, porque houve um investimento anunciado, não sei, de governo, União Europeia, 9 milhões de euros, assim, um negócio bizarro, tá? Para reconstruir a estátua do Bismarck. E aí, claro, num movimento contemporâneo, né, decolonial, anticolonial, seja qual for o nome que a gente quiser dar, por que investir todo esse recurso na estátua do Bismarck nesse momento? E aí esse meu amigo, enfim, que estava comigo na viagem, o Thiago Santana, que é um artista, disse, eles estão agora, então, nesse momento de questionamento, lançaram, acho que um concurso para pensar o que se faria com esse recurso em relação à estátua, o que haveria de propostas, meio que uma retratação para dizer, tá, não, vamos atualizar esse pensamento e vamos ver o que poderia surgir daí. E aí ele disse, olha, se eu fosse convidado, eu ia colocar um enorme andaime na volta, e eu não ia tirar aquele andaime nunca, para as pessoas não saberem se eu estou construindo ou se eu estou destruindo. Então, sabe, esse não saber, assim, essa curiosidade que te prende, que também isso, assim, né, tu não tá entendendo, e esse não entender é o que te move, e aí tu fica. Então, essa coisa da diferença, acho que tu tinha comentado antes, né, do que hoje em dia parece tudo muito mais pornográfico do que erótico. E, né, por que não um pouquinho mais né, tem um outro artista que eu gosto muito, que é o Francis Alves, que ele é belga, mas mora há muitos anos na Cidade do México, que ele tem alguns trabalhos que giram em torno da mesma ideia, da ideia um pouco do Sísifo, mas ele faz alguns trabalhos de striptease, e um striptease que nunca se conclui. Então, né, tu fica lá, e não vai a lugar nenhum. Então, um pouco essa ideia do Thiago Santana, desse artista, em volta da estátua do Bismarck, que eu acho que tinha isso de bonito, assim, ele não polariza o discurso nem para um nem para outro, deixa em aberto, e aquela questão fica ali, né, enquanto questão, enquanto dúvida. Então, acho que um pouco dos Cidades Invisíveis é essa beleza, assim, essa cidade existe, isso é um sonho, isso é uma narrativa, isso é uma cidade que ele inventou e que está contando, né, a gente fica realmente se questionando, porque às vezes parecem cidades muito possíveis, às vezes parecem metáforas de algo que, né, ou distópico ou utópico, mas, enfim, acho que é um pouco isso. E sobre a violência, eu vou deixar a Tula falar. Bom, são muitas perguntas, né? Como eu pensei, assim, quando eu estava pensando o que eu ia dizer aqui, que eu pensei assim, bom, eu tenho muito mais perguntas e dúvidas e preocupações do que respostas, né? Porque realmente o que a gente vê, né? A gente olha para a maneira como a gente está vivendo, a gente está vendo uma destruição, uma desconstrução da mente, né? Não poder tolerar, não saber e poder, porque daí tu não tem espaço para poder criar nada, o tédio está dentro de ti, totalmente, porque tu não consegue tolerar, que tu não sabe aquilo ali, tu não vai criar nada, vai ficar o tédio, vai seguir no tédio, né? E é um paradoxo, porque
parece assim que fica buscando, né, novas situações novas, experiências novas, uma atrás da outra, meio como uma droga, assim, como se fosse encontrar alguma coisa de vida e está cada vez se matando mais, né? Está cada vez ficando mais vazio, mais entediado, mais sem possibilidades de poder entrar em contato consigo mesmo e com os outros. Não é por nada que hoje, na clínica psicanalítica, tem uma alta predominância de patologias narcísicas identitárias, né? São pessoas que não toleram não toleram, não existe o outro, né? Inclusive se autogeraram, né? Não precisou do outro para acontecer e está ali, né? Isso eu não sei dizer, Kátia, como é que a gente vai, né, fazer realmente, assim, eu espero que a gente consiga, de alguma forma, conservar a nossa humanidade e criar espaços para poder entrar em contato mesmo com a gente, com o nosso interior e com o outro. A gente não se dá tempo para isso. Como tu falou, fim de semana, chegam a ser um checklist também, que é o momento que tu teria para poder, né, ficar parado. Eu digo assim, ó, como é bom tu ficar parado e não fazer nada, e deixar que o que está na tua volta entre em ti e ver o que tu vai sentir. Eu adoro fazer isso, né? Ficar parado e não fazer nada, simplesmente interagir com o que está na minha volta, né? Eu acho que isso a gente tem pouco tempo para fazer isso. Isso faz muita falta. Eu acho que a gente tem que encontrar maneiras para poder ter esses espaços, para poder se subjetivar mais e poder também, abjetar também é importante, né? Porque eu não sou uma estudiosa de Júlia Kristeva, eu um pouco li, porque até para poder, né, pensar um pouco aqui com vocês, mas ela fala assim, ó, ela fala que não existe sujeito e objeto totalmente separados, isso não existe. E né, a ambiguidade é que o sujeito e o objeto estão juntos, né? Então, não tem essa separação tão, digamos assim, mais definida como a gente pensa. E é por isso que a abjeção é necessária, porque senão tu fica grudada também, tu não consegue te construir, né? Então, acho que eu teria mais ou menos isso para dizer. É dar valor ao tempo, ao espaço, ao ritmo. Tem o trabalho do Vitor Guerra, que é muito interessante, que mostra a importância do ritmo, né? E o ritmo, não esse ritmo acelerado, que tu não tem tempo nem de absorver nada, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. O Vitor Guerra tem uma frase que ele diz que eu achei muito importante, assim, muito interessante, que ele fala que o ideal artístico seria recuperar a complexidade, a variedade e riqueza do mundo interno do infans, que é a criança que ainda não fala, que é a gente poder se colocar nesse lugar, assim, de mundo internos, né, mais aberto para poder perceber e sentir as coisas, que a gente vai perdendo muito isso com o tempo. Meu papel aqui, então, né, é limitar esse tempo, mas eu quero agradecer à noite, principalmente a Tula e a Germana. Eu me senti num fronte de resistência, por pensar que nós estamos nos encontrando aqui para poder refletir, sentir toda a solidariedade que isso vem, que eu acho que foi uma coisa que tu falou, né, muito importante, e principalmente pela presença, né, de a gente poder fazer esse encontro com tanta gente presente, conversando, trocando. Então, num mundo que a gente está vivendo com tanta violência, com tanta guerra de informação, eu me senti num fronte de resistência. Tá, muito obrigado. Eu quero agradecer à comissão científica, na pessoa da Kátia Mello e toda a sua comissão, a Lúcia, que trabalha comigo nas publicações, a Dublinense, né, pelas publicações que fazem junto conosco, e a todos presentes. Muito obrigado, foi uma bela noite.